do nosso partido, PSD. Muito obrigado, senador Valadares, está presidindo a mesa nesse momento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, depois de concluir minha carreira como jogador de futebol, ingressei na minha vida pública como deputado federal há 7 anos. Posso dizer que não escolhi as causas que defendo, elas que me escolheram. O futebol é o esporte, o futebol e o esporte, que são minha paixão e minha profissão. A minha filha Ive, que além de muita alegria me trouxe a bandeira das pessoas com Down, que se expandiu para a educação especial e as doenças raras. E hoje vim aqui falar de uma questão de saúde pública que também me afetou pessoalmente, que é o diabetes. Nos últimos 7 anos convivi diariamente com problemas e com as limitações causadas por essa doença, senhor presidente. Felizmente, graças à capacidade dos médicos que cuidaram de mim, minha história tem resultado feliz, mas que infelizmente ainda não está acessível a todos. O diabetes é uma doença crônica que surge quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente ou quando o corpo não consegue processar a insulina produzida. Essa doença, se não for tratada, pode gerar complicações sérias, como ataques cardíacos, problemas renais, acidente vascular cerebral, cegueira e amputações. Senhor presidente, as estatísticas mostram uma verdadeira epidemia. 415 milhões de diabéticos do mundo, com 10 milhões de novos casos por ano, 80% deles em países em desenvolvimento. Um número que quadruplicou desde 1980, principalmente, senhor presidente, por causa de hábitos ruins de alimentação e de falta de atividade física. Um estudo recente da Organização Mundial de Saúde apontou que mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes, o que equivale a 8,1% da nossa população. A doença mata 72 mil pessoas por ano no Brasil e responde por 70% dos casos de amputação. O Brasil é hoje o quarto país com mais casos de diabetes no mundo. Muitos diabéticos se tornam incapacitados para o trabalho em função das complicações crônicas. Analisando estimativas de 25 países latino-americanos, calcula-se que os custos decorrentes da perda da produção podem ser 5 vezes maiores que os custos diretos da doença. Então, estamos falando de uma gravíssima questão de saúde pública. Apenas em 2015, o Sistema Único de Saúde gastou 92 milhões com internações causadas pelo diabetes. Senhor presidente, as pessoas que acompanham o meu trabalho e os meus fãs ficaram preocupados quando me viram mais magro, já no final do ano passado. Então, decidi tornar público que me submeti a uma cirurgia chamada gastrectomia vertical com interposição ileal, um procedimento declarado legal pela Justiça Federal já faz alguns anos. Por isso, fiquei surpreso quando soube que a Câmara Técnica do Conselho Nacional do Conselho Federal de Medicina aprovou a cirurgia, após análise por dezenas de especialistas, e a sua cúpula diretiva rotulou o procedimento como experimental. Quero lembrar que a denominação experimental exime seguradoras e planos de saúde de pagar os custos de cirurgia dos seus segurados. Vale lembrar que o transplante de fígado foi por quase 20 anos considerado experimental, gerando as mesmas dificuldades para quem precisava da cirurgia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada eu queria dizer que, apesar das dificuldades de alimentação que já era prevista nessa fase da recuperação, estou bem de saúde e muito satisfeito com o meu resultado. Minha glicemia, que chegou a bater 400 antes da cirurgia, agora está em torno de 90. Minha expectativa é estar plenamente recuperado em poucas semanas, se Deus quiser. Tenho fé em Papai do Céu disso. E por isso eu não poderia deixar de fazer um agradecimento público ao Dr. Auro Ludovico, cirurgião do aparelho digestivo, à doutora Luciana Eucadre, cirurgiã do aparelho digestivo, e ao Dr. José Ribamar de Azevedo, cirurgião geral. Não sou profissional da medicina e só posso falar por mim mesmo. Mas os resultados que alcancei me transformaram em porta-voz dessa causa. Sei que muita coisa entra em jogo quando falamos em curar pessoas que vão parar de tomar remédios caros. Não deveria ser assim, econômicos envolvidos, e muitos. Médicos, planos de saúde, laboratórios, farmacêuticos e os meios de comunicação fazem parte dessa cadeia econômica que muitas vezes não tem interesse em acabar com essa multidão de doentes entrando pela porta do hospital e saindo dali direto para uma farmácia. Para as pessoas que sofrem de diabetes, é uma prisão perpétua. Para alguns, é lucro certo.
Fica claro o quanto é difícil enfrentar o que está estabelecido, senhor presidente. Os interesses que serão contrariados são óbvios. Por isso, eu defendo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibilize essa cirurgia de forma gratuita a todos os brasileiros. A redução dos gastos com medicamentos, internações e dias sem trabalhar seria bem maior que os custos da cirurgia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Senhor presidente, muita polêmica se formou em torno do assunto, mas a verdade é que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. E esse é o cuidado que a gente precisa ter antes de tirar conclusões. É claro que a cirurgia não é adequada a todos, e mesmo os casos em que é recomendada, alguns pacientes não reagem bem. Isso é o que acontece em qualquer procedimento complexo da medicina. Sempre tem gente que se cura e outras que não. A diferença é a proporção entre um e outro. E, neste caso, os números são muito positivos. Entre 85% e 90% dos pacientes apresentam remissão ou cura da doença após a cirurgia. Um excelente resultado. Para avaliar todos esses casos é que existem protocolos médicos e pesquisa. O que não podemos é olhar unicamente os casos em que deu errado, que geram mais repercussão, é claro. Mas a quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas se curaram? Qual o impacto da qualidade de vida nos gastos com a saúde? Uma coisa é certa, senhor presidente. O atual tratamento com medicamentos não conseguiu mudar o cenário da epidemia que eu mostrei. Os números só pioram, ano após ano. Senhor presidente, eu não poderia concluir o assunto sem destacar que a prevenção é sempre o melhor caminho. E, mais uma vez, o esporte que aponta uma solução. A atividade física regular, acompanhada de uma alimentação balanceada, é uma das principais ações para impedir o aparecimento de diabetes. Um estudo do Ministério do Esporte apontou que 45,9% dos brasileiros são sedentários. Quase a metade da nossa população não se exercita, aumentando os casos de obesidade e diabetes. O fumo, sempre um vilão da saúde, também deve ser evitado. De acordo com o IBGE, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o número de idosos no Brasil dobrou nos últimos... Já estou finalizando, presidente. As pessoas estão vivendo mais, o que é uma ótima notícia, mas isso não aumenta a urgência que temos em endereçar as doenças mais comuns na população idosa, como é o caso da diabetes. O maior indicador de sucesso de um país é, sem dúvida, a qualidade de vida que ele proporciona a seus cidadãos. A medicina tem prestado uma imensa contribuição nessa área, e por isso é que ela precisa avançar e se tornar acessível a todos os brasileiros, como exige a nossa Constituição. Muito obrigado, era isso que eu tinha que falar, senhor presidente.